O burnout é uma síndrome prevalente em diversos grupos da sociedade, mas os estudantes de medicina definitivamente merecem um destaque. Por fazer parte desse grupo, eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre estratégias para evitar o burnout e o estresse durante a faculdade. Esse vídeo é para você que é estudante não só de medicina, mas que quer aprender um pouco mais sobre como manejar o estresse, a ansiedade, aquela exaustão emocional por conta dos estudos. Esse vídeo está repleto de informações muito importantes e dicas também com base científica. Inclusive, eu vou deixar todos os artigos interessantes aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas o que é o burnout? É uma síndrome caracterizada basicamente por 3 dimensões. Tem a exaustão emocional, a desumanização ou despersonalização e uma diminuição da realização profissional. Então, bora lá entender cada uma dessas dimensões. Na exaustão emocional, sabe aquele sentimento de quando você está muito sobrecarregado, com tantas tarefas para fazer que você às vezes não tem nem energia para fazer mais aquelas atividades? Bom, tudo isso pode evoluir para um sentimento de incapacidade, pode sim te levar à ansiedade, à depressão. Então, essa seria a dimensão da exaustão emocional. Na desumanização ou despersonalização, a pessoa fica indiferente, impessoal com as outras pessoas. Ela busca se distanciar dos outros como uma forma de minimizar essa exaustão, né? A pessoa não quer se desgastar, então ela acaba se afastando do mundo, das pessoas, dos relacionamentos sociais. E outro fator também que pode estar presente nessa síndrome do burnout é a diminuição da realização pessoal. Todas as atividades que o indivíduo realiza, elas perdem o significado. Você não tem mais aquela motivação. O que predomina mais é a frustração, é a insatisfação. Pessoas costumam desenvolver burnout por 2 motivos. Tanto por se sobrecarregar, trabalharem demais, ou também por não encontrar mais propósito no que você faz, na vida. E a gente sabe que na faculdade de medicina existem diversos fatores estressores que podem interferir na vida emocional, na vida social dos estudantes, e se eles não conseguirem manejar o estresse, eles vão sim ser levados a um burnout em algum momento. Um desses fatores estressantes da faculdade de medicina é a própria carga teórica, muitas aulas práticas, é um curso integral que muitas vezes, se você não tiver o mínimo de organização de tempo, você não encontra horários de descanso, de lazer e assim acaba num desgaste físico e emocional. Existe também uma certa despersonalização, um distanciamento muitas vezes entre os alunos e professores, não há às vezes uma possibilidade de diálogo, ou então entre os próprios alunos pode predominar esse ambiente de competitividade, de cobrança e principalmente de perfeccionismo que a gente vai comentar daqui a pouco. Todos esses fatores próprios da faculdade, eles podem interferir na saúde mental do estudante. Com relação ao perfeccionismo, alguns artigos trazem que ele é um dos principais fatores relacionados também ao desenvolvimento de sintomas de ansiedade, de depressão, e ele está muito relacionado ao estresse psicológico. Por incrível que pareça, tem gente que fala, do perfeccionismo como se fosse uma qualidade, mas na verdade, a vida de alguém que é de verdade perfeccionista, geralmente não é essa pessoa que faz tudo com excelência, sem falta e com 100% de constância. Na verdade, é mais parecido com o tipo de vida daquelas pessoas que são travadas. E muitas vezes, o perfeccionismo, ele nos impede de começar as tarefas porque de qualquer forma na nossa cabeça não vai ficar bom o suficiente. Muitas vezes você está sem tempo, sem recursos, e aí você dá qualquer desculpa e pensa, não vai ficar bom de qualquer forma, então não vou nem iniciar. Esse seria o perfeccionismo. E aí você entra nesse ciclo de procrastinação, e aí você fica ansioso porque não fez aquela tarefa. Uma coisa leva a outra, é uma bola de neve mesmo. É melhor a gente adotar aquela frase, feito é melhor do que perfeito. Não pra gente se acomodar e fazer as coisas de qualquer jeito, né? Também não, pelo amor de Deus. Mas quando a gente entende o significado positivo dessa frase, conseguimos internalizar melhor o significado da constância. É um fato, a cada dia nós temos uma reserva de energia diferente. Não tem aqueles dias que a gente acorda mais indispostos, querendo realmente fazer o nosso mínimo, porque naquele dia não é possível realmente entregar muito resultado. A vida é feita de ciclos, de momentos de altos e baixos. Se todo dia a gente não tem a mesma energia, a mesma capacidade, as mesmas circunstâncias, então não são todos os dias que a gente vai conseguir entregar os mesmos resultados. E exatamente por isso que, além de não ser bom você ficar se comparando com outras pessoas, que são totalmente diferentes, você precisa ter cuidado até ao se comparar com você mesmo há alguns dias atrás. Pode ser que outro dia você estivesse diferente, as circunstâncias fossem diferentes. E aqui entra o entendimento principal que a gente precisa ter sobre constância, que não é você manter todo o seu esforço, toda a energia, todos os resultados em uma linha reta, uma coisa linear ali para sempre. Não, a constância não é isso. É você voltar sempre às mesmas metas, aos mesmos propósitos. Então, mesmo que um dia você entregue um pouco menos,
você ainda não esqueceu dos seus motivos, da sua motivação. Você só precisa se adaptar. Uma palavra que anda muito junto com a constância é a flexibilidade e a adaptação. Como estudante, né, de medicina ou de outra área, foque sempre em dar o seu melhor naquele dia, naquelas circunstâncias. E se não for possível fazer muito, tente se adaptar. Se você está cansado, descanse, né, para não ter um colapso mental. Indo por esse caminho, só pelo descanso você já restabelece as suas energias mais rápido. E uma coisa é certa, quanto mais você sabe descansar, você descansa direito, maior a sua produtividade. Os seus resultados também vêm com mais facilidade se você estiver bem, tanto sua saúde física quanto mental. Entre alguns artigos que eu analisei, eles apontam que o maior fator para você desestressar, para você evitar o burnout principalmente, é você investir em interações sociais, em relacionamentos, conversar com as pessoas, sair de casa e conhecer novas pessoas, ou seja, construir uma vida fora da medicina é um dos fatores que vai te auxiliar a separar as coisas. Você não pode colocar toda a sua identidade ali numa faculdade, em uma nota, porque caso haja, por exemplo, algum prejuízo, você tira uma nota baixa, então aquilo vai ser o fim do mundo para você. Então você precisa encontrar essas válvulas de escape. Os relacionamentos é uma dessas válvulas de escape. Então, tente frequentar outros ciclos sociais, às vezes academia, ou então um curso de idiomas. Ir para a igreja também é um ótimo lugar para você construir esse ciclo social de pessoas que têm algo em comum com você, então vai ser mais fácil de você construir relacionamentos. Sabe, conversar com outras pessoas de outros assuntos que não seja o futuro do mercado de trabalho, ou as suas notas, ou quanto a faculdade está te estressando. Inclusive, tentar parar um pouco de olhar só para você, né, só para as coisas que estão acontecendo na sua vida, mas também ouvir as outras pessoas. É até gratificante você buscar servir, buscar ajudar o outro, e às vezes essa ajuda vem apenas de você sentar e ouvir aquela pessoa. Tudo isso para evitar o quê? Uma das dimensões do burnout, que é a despersonalização, você querer evitar as pessoas. Isso é uma síndrome, né? Uma questão patológica, ou seja, nós não fomos feitos para isso, né? O nosso corpo, a nossa mente, ela é feita para se conectar com as outras pessoas. Aqui cabe também, né, um adendo, um aviso. É bonito falar que a gente precisa se conectar com as pessoas, mas isso também pode sim nos trazer alguns problemas, não é sempre tão tranquilo. Às vezes você quer se aproximar de uma pessoa e você fica sobrecarregado de tanto receber e ouvir os problemas dela. Vão querer te criticar, vão querer muitas vezes que você resolva todos os problemas delas. Enfim, existem essas intercorrências sim. Conviver com as pessoas não é fácil, mas eu gosto de pensar que tudo na vida é você escolher o seu difícil. Então, é difícil você se isolar, passar por essa desumanização, se afastar das pessoas, isso é muito difícil, mas também é difícil conviver com as pessoas, e aí você precisa escolher o seu difícil. Então, viver isolado ou viver sem uma rede de apoio, nessa desumanização, você começa a pensar apenas nos seus interesses e as outras pessoas são nada mais do que meios para você conseguir alguma coisa, isso também é horrível. Se eu pudesse te aconselhar, eu diria, escolha o difícil de ficar com as pessoas, de se conectar com as pessoas, porque afinal de contas, nós precisamos disso também. Aproveitar toda essa convivência do seu ciclo de amizade, de relacionamentos, para construir essas competências empáticas. No outro vídeo que eu fiz sobre vocação para medicina, eu comentei que a empatia é um dos fatores que nos estudantes de medicina tende a cair, principalmente ali lá para o meio da faculdade. Porque a gente acaba vivendo muito no automático e esquecendo de que as pessoas que estão na nossa frente, né, os pacientes, eles são únicos e cada um deles tem uma queixa que vai muito além, às vezes, de uma patologia física, né? Muitas vezes eles precisam de um acolhimento mais emocional e muitas vezes pela rotina a gente acaba se esquecendo disso. Você que é estudante de medicina, aproveite todos esses outros ciclos sociais, né, fora da medicina, para você exercitar essa empatia, que como eu falei no outro vídeo, são coisas que a gente aprende, que a gente precisa treinar. Outro ponto que vai ser importante para a gente aliviar desse estresse é compartilhar os nossos sentimentos com pessoas que são de confiança, pedir conselhos. Além de acolher outras pessoas, nós também precisamos deixar que outras pessoas nos acolham. As pessoas certas, elas podem sim criar esse ambiente de segurança que vai com certeza evitar com que a gente entre numa síndrome de burnout. Outra estratégia importante é não deixar de fazer o que você gosta. Então, alguns desses artigos, eles indicam que a exploração do campo artístico, da criatividade, dos seus hobbies, são ferramentas que podem te ajudar muito a enfrentar o estresse durante a faculdade. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos hobbies, assim, tem a questão da música, do teclado, tem o meu trabalho, né? Até o seu trabalho, muitas vezes, como, por exemplo, professora particular, pode te ajudar a desligar, pelo menos por uns minutos ali na semana, daquela rotina doida da faculdade. E, inclusive, você, por exemplo, trabalhar ou ajudar outras pessoas, acaba te fazendo sentir mais útil. Já consegui ajudar alguns alunos, por exemplo, com as minhas aulas de inglês, e eu tive esse retorno deles de que as aulas fizeram muita diferença na vida deles.
E ter esse tipo de retorno acaba aumentando a nossa confiança, nos dando principalmente aquele propósito, sabe? A gente vê que as atividades que a gente faz também fora da medicina tem um significado, tem um sentido maior. Outro jeito que eu encontrei também de me conectar com as pessoas e de também ajudar foi criar esse canal no YouTube, porque isso me dá a possibilidade de dialogar e de conversar com pessoas que têm os interesses parecidos com os meus. Inclusive, eu tô chegando ao 15º vídeo aqui do canal, e eu tô pensando em fazer um vídeo de como o YouTube transformou a minha vida e tá transformando. Porque essa aqui também é uma ferramenta que eu encontro de sair um pouquinho da medicina, né? Não tanto, porque eu trago assuntos de medicina por aqui, mas saber que as coisas que eu converso também podem ajudar outras pessoas na questão da reflexão, das decisões que elas precisam tomar na vida, e elas também me ajudam, né? Trazendo esse retorno de volta nos comentários, muitas vezes gratidão ou então conselhos que elas me dão, que acabam contribuindo muito com a minha vida e com a minha trajetória. Então, resumindo, não deixe os seus estudos, a sua faculdade, tirar os seus interesses, fazer com que você esqueça daquilo que você gosta. Não baseie toda a sua personalidade na medicina, nos estudos, até porque isso vai te tornar uma pessoa chata, né? Você não sabe conversar sobre nada além da sua faculdade ou do seu estudo, então isso te torna, inclusive, uma pessoa interessante. Você ter hobbies, você trabalhar mesmo na sua criatividade. Outro ponto importante, mas isso aqui é uma questão mais comportamental, de personalidade, é você saber como vai usar a sua energia. Não seja tão reativo a coisas que não importam. Muitas vezes na faculdade a gente fica ali um dia derrotado por uma nota que veio baixa, né? Às vezes uma prova muito difícil que a gente não esperava que viesse daquele jeito. E aí a gente fica triste naquele dia e aí tudo bem. Mas não podemos levar isso para outros níveis, ficar remoendo aquilo por dias, ou então ficar questionando a nossa competência, o nosso potencial por conta daquilo. Às vezes, quando eu, por exemplo, quero ter esse tipo de colapso, eu penso, não, isso vai importar mesmo daqui a 5 anos, daqui a 1 ano. Às vezes são coisas que a gente nem vai lembrar, tanto daqui a 1 mês, 2 meses. Então não precisa a gente colocar toda essa energia, muitas vezes, em uma situação que aconteceu ali num dia. O estresse, muitas vezes, ele não vai embora, assim, de uma forma tão passiva, tão tranquila. Às vezes a gente tem que se esforçar e pensar um pouco de como a gente pode manejar e ter uma postura mesmo ativa frente ao estresse. De certa forma, também saber separar os nossos estudos das outras dimensões da vida, né? Você não vai tirar uma nota baixa e chegar em casa descontando em todo mundo, e brigando e sair quebrando coisa. Principalmente o estudante de medicina, que vai lidar com problemas, com frustrações durante o seu dia a dia na prática médica. Então, nós vamos enfrentar problemas e a gente precisa saber como manejar isso desde a faculdade. Para a gente evitar cair nessas dimensões do burnout, é achar sentido, achar um propósito e ver um valor em tudo aquilo que a gente faz. Não apenas na faculdade, né? Às vezes você tira uma nota boa, tem que saber, sim, valorizar aquela conquista, mas também em outras atividades, coisas pequenas mesmo que você muitas vezes tem a oportunidade de fazer. Então, um passeio, às vezes você sai para passar uma tarde com seus amigos, você conseguiu terminar de ler um livro que faz tempo que você estava travado, você ajudou outra pessoa que você não conhecia, essas pequenas coisas. A gente pode pensar nelas como algo que dá sentido à vida, principalmente o que envolve outras pessoas. Tudo isso não descarta também a importância da gente procurar assistência psicológica. Nesses artigos que eu li, que eu estudei, muitos deles concluíram que tinham sim alguns alunos com certas características que os levavam a uma certa predisposição a precisar sim de assistência psicológica e que isso se tornava muito benéfico para esses alunos. Então, seja sincero com você mesmo. Se você não está dando conta de lidar com esse estresse sozinho, procure essa assistência profissional de alguém que realmente está ali, que estudou, que foi capacitado para te ajudar a passar por tudo isso de uma forma mais tranquila. Eu tenho certeza que isso pode ser de muito valor e que vai te ajudar muito ao longo dessa caminhada, que não é curta, né, gente? A caminhada dos estudos e principalmente da medicina, ela pode levar anos. E quanto antes a gente desenvolver esse autoconhecimento e essa inteligência emocional para lidar com esse tipo de situação, melhor. Porque as consequências de você não conseguir manejar o estresse, elas são muitas e muitas vezes nem demoram tanto para aparecer. A gente sabe que tem a questão da insônia, da ansiedade, depressão, também são relatados nos estudos alguns sintomas gastrointestinais, úlceras, gastrite, dor de cabeça. São muitos sintomas que podem sim ser consequência de um manejamento inadequado ali do estresse. E obviamente não é apenas a faculdade que pode causar esse tipo de estresse na gente. São diversas situações na vida que muitas vezes a gente não espera, mas que vão acontecer com a gente e que nós precisamos estar preparados para lidar com uma certa carga emocional que pode vir de uma forma inesperada e que não vai ter jeito, a gente vai precisar reagir de alguma forma. E a forma como nós reagimos, ela já é moldada pelo que a nossa mente já entendeu de como nós devemos nos comportar baseado em situações passadas, né? Não sei se esse raciocínio ficou tão claro,
mas a forma como você lida com seu estresse no dia a dia, mesmo em coisas pequenas, vai impactar na forma como você vai lidar se algo maior acontecer com você, se algum problema ou algo que te cause muito estresse vem acontecer no futuro. Por isso é bom a gente aprender a lidar com isso desde cedo. O estresse não é 100% evitável, mas ele é manejável. Tem como você lidar com ele de formas melhores. Esse vídeo foi mais uma conversa mesmo, porque esse assunto ele é muito pertinente. Vou deixar alguns artigos interessantes aqui na descrição e eu te vejo numa próxima.